orar estando nele. É um outro tipo de adoração. Por que eu quero falar isso? Porque eu não quero que a gente corra o risco, irmãos, de estarmos dando o nosso melhor, fazendo supostamente o nosso melhor, se esforçando, mas daqui a pouco não é Deus que está vindo receber a nossa adoração. Imagina só, você tocando bem, bom instrumento, um bom local, um bom som, e não é mais Deus que vem. Porque foi exatamente isso que o profeta Isaías já falava, que Jesus vai usar a profecia de Isaías novamente para falar a mesma coisa. Quer ver só? Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós? Jesus era faca na bota, irmãos. Porque os caras vêm chegando assim para ele, olha, dando uma perguntinha maliciosa, Jesus já larga uma na veia. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o teu pai ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Talvez você possa estar perguntando assim: tá, mas o que tem a ver isso com o ministério de louvor e adoração? Tem tudo a ver, irmãos, porque adorar a Deus não é cantar para Ele. Adorar a Deus não é cantar para Ele, é muito mais profundo que isso. E ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Olha só, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora deixa eu falar algumas coisas rapidamente que eu tenho entendido, para passar daí para os meninos novamente. Irmãos, nós temos compreendido nessa casa a importância da palavra de Deus, de nós não somente vivermos a palavra, mas nós cantarmos ela. Um dia uma pessoa disse a respeito dos crentes, que os crentes, eles como é que é? Eles não mentem, eles cantam. Então, forte, irmãos, eles não mentem, eles cantam. Nós deveríamos cantar aquilo que nós vivemos. O que o Senhor veio? Ele veio se opor àqueles dias. Olha só, o que é verdade para Jesus? Quando Jesus começou a pregar, as pessoas começaram a observar ele e a falar: cara, ele é diferente, esse homem. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele não é como os escribas e fariseus que falam as mesmas coisas, mas não tem peso de vida, não tem autoridade, não há verdade naquilo que eles falam. Quando o Senhor olha para os fariseus, por sua vez, ele diz assim: olha, observem o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Agora o Senhor parece que ele linka uma coisa na outra, porque ele fala, ele pega de todos os ensinos, ele começa falando de uma coisa assim que parece que não vai dar na adoração, não vai terminar no louvor, não vai terminar no culto, e ele usa exatamente o ensino. O que vocês estão fazendo, fariseus? Vocês pegam a um mandamento de Deus: honra teu pai e a tua mãe, para que vão bem os seus dias. É o primeiro mandamento com promessa. E vocês então dizem, eles pegaram uma coisa baseada no seu egoísmo, na religiosidade deles, e eles falaram o seguinte: eles pegavam um texto para burlar um outro, irmãos. Eles faziam isso, pegavam um versículo, como se tem crente hoje fazendo, pegam um versículo para justificar um erro deles, para assim, aliviar a consciência deles. Então eles faziam o seguinte: olha, digamos, o meu pai passa por necessidades,
E eu sei disso. E eles vêm pedir ajuda para mim. E eu digo para eles assim: porque tem um mandamento que diz que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então eles criam que tudo que é consagrado a Deus é Deus. Eles ficavam livres de dar aquilo consagrado, porque o que era consagrado a Deus no templo não poderia ser usado para mais nada. Então eles diziam para o pai, passando necessidade, eles: olha pai, isso que eu tenho, que eu ganhei, é corban, é oferta ao Senhor, e eu não posso dar para você. O Senhor diz: vocês são loucos, vocês quebram o mandamento, usando a minha própria palavra. Vocês fazem da vida de vocês, da prática de vocês, preceitos de homens. Vocês vivem baseado em preceitos de homens. Vocês pegam até a minha própria palavra e transformam isso. Isso é preceito de homem. E o Senhor diz: em vão vocês me adoram. Vocês não me adoram assim. Vocês pensam que estão cantando para mim, baseado nos seus preceitos. Agora eu quero perguntar uma coisa para você, irmão: quantos lugares, quantos lugares hoje estão repletos de doutrina de homens, preceitos de homens, e o louvor comendo, e a gente pensa, a minha pergunta é: quem está recebendo o quê? A questão não é se o louvor é fantástico. O mais importante é quem está recebendo o quê? O profeta Isaías, Jesus usou Isaías para falar com eles: esse povo aí me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe por quê? Porque eles ensinam preceitos de homens. Irmãos, a adoração de vocês não pode ser uma música, tem que ser fruto da palavra que vocês acreditam. Por isso o Senhor diz: eu vou procurar homens que adoram em espírito e em verdade. Eu vou falar o que, não? Ele está falando de um conceito, verdade? Ele não está falando de um conceito, verdade. Ele está falando daquele homem que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando de um espírito que diz: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, há uma palavra viva, há algo que é vivo, que é real. Ou vocês me adoram com essa verdade, nessa verdade, ou isso não é meu. O Senhor não reconhece, irmãos, nada que não seja de acordo com a sua palavra. Então, nós podemos estar dando as melhores notas e acordes, a nossa afinação pode ser perfeita, mas Deus pode não reconhecer, porque nós não cantamos em verdade. Não vivam baseado, a nossa adoração hoje, eu quero falar para vocês o que eu tenho entendido de Deus, é que nós queremos investir, nós queremos ter um lugar legal para os nossos filhos, nós queremos ter um som legal, queremos para os nossos filhos, para a igreja, nós queremos pensar na edificação da igreja, mas isso não vai determinar a nossa adoração. Tem lugares, irmãos, que já adoraram a Deus tremendamente, e hoje são só como sinos, não comunicam mais nada, e eu não sei você, mas eu não quero correr o risco daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós estejamos cantando, nosso louvor não passa do teto. Imagina Deus falar para Israel: vocês ficaram 40 anos no deserto, sacrificando para mim, gastando o recurso de vocês, e não era eu que vinha. Por quê? Porque eles viviam não baseado na palavra de Deus, eles viviam baseado nos seus próprios preceitos humanos. Eu quero falar uma coisa para você, você que tem responsabilidade, que toca no altar, que conduz a adoração, que adora, você vive baseado no quê? No que você vive? Por isso que o discipulado é extremamente importante, porque se a verdade que é em você não está transformando você provavelmente a sua adoração: mas eu só sou responsável pelo fio de conectar o plug. Irmãos, quando nós estamos reunidos, não interessa quem toca, nós todos estamos adorando.
Por isso eu creio que hoje uma das coisas que faltam é entendimento, é você entender isso. Você não é um espectador, você é um adorador, você é um sacerdote. E espera-se de um sacerdote que ele viva o que ele canta. Porque você acha diferente que aqui o Senhor julgando e condenando os fariseus que pregavam uma coisa e não viviam? Você acha que é diferente você cantar e não viver? Você acha que tem um peso, o Senhor tem 2 pesos e 2 medidas? Ou você acha que todos nós vamos ser medidos da mesma forma, tanto que prega quanto que canta? Você sabia, irmãos, que pedagogicamente, irmãos, o louvor ele grava muito mais do que uma pregação? Porque as pessoas estão cantando aquilo ali. O pessoal da Beta nos Estados Unidos, eles falam isso. Nós nos reunimos, vamos ver para onde que nós vamos teologicamente e nós cantamos isso. Eles pregam também, mas é fundamental cantarem. Ou vocês cantam baseado, estão entendendo o que é cantar numa verdade? Estão entendendo o que é cantar numa verdade, irmão? Não adianta fazer igual os fariseus. O Senhor fala, vocês falam que não devem mentir e vocês mentem. Vocês falam que não devem adulterar e vocês adulteram. E vocês cantam que não devem fazer isso e vocês fazem. É a mesma coisa. Então o Senhor está falando, se alinhem, entendam o papel de vocês, entendam o quanto é importante a questão de ser um sacerdote. Ou nós cremos nisso ou não, irmãos. Nós estávamos conversando isso aqui no almoço. A gente pensa assim, cara, Deus vai arrebentar, há uma sujeirada no Brasil. Irmãos, Deus vai primeiro limpar a sua igreja. Se tem uma coisa onde Deus vai botar a mão é na igreja. Não brinque com coisa séria. Não brinque. O Senhor fala em Amós, eles tocavam, eles tinham os mesmos instrumentos de Davi, mas não produziam o mesmo som. Vocês podem tocar bem os instrumentos, mas não vão produzir o mesmo som que Davi produzia, se vocês não estiverem no mesmo lugar que Davi estava. Tão forte que é isso. Conseguem perceber o que é cantar em verdade? Adorar a Deus em verdade? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, essa reflexão para vocês, e deixar uma pergunta, essa pergunta que eu fiz para vocês. A partir de onde que vocês estão cantando, adorando? É a partir da verdade de Deus? Ou é a partir dos nossos preceitos? Se for os nossos preceitos, irmãos, é o fruto do nosso discipulado. Você vai ver, a pessoa, ela não tem, a palavra não está produzindo nada nela, mas ela canta. A palavra não está produzindo nada nela, mas ela toca. Ela toca em qualquer lugar, irmãos, menos em Deus. Ela canta, ela alcança tons, irmãos, meu Deus, que ninguém alcança, mas ela não alcança o céu. O que o Senhor se impressiona, a verdadeira adoração, é que vai ter muita gente sendo surpreendida, irmãos. Muita gente surpreendida. Porque vai ter gente desafinada, que está adorando uma barbaridade. Porque a maior adoração é o sacrifício vivo. Lembra? Irmãos, Elias adorou a Deus sem cantar uma canção. Não confunda os cultos. Elias preparou o altar. Sabe o que fez descer fogo do céu? Aí você entende porque às vezes não tem fogo. Elias preparou tudo e falou: Senhor, eu fiz tudo conforme a tua palavra. E na hora, irmãos, desceu o fogo do céu. Fogo do céu não desce, irmão. Fogo do céu, se você pensa que você vai produzir fogo do céu, isso é fogo estranho. Não depende da sua força, depende da sua sujeição, a sua entrega, a própria palavra de Deus. Não adianta você vir para frente do altar, não adianta eu ir para o altar pregar a palavra, se o meu compromisso, meu coração não for: Senhor, eu quero me sujeitar a essa palavra e eu quero viver essa palavra. Por isso que o nível de tolerância, irmãos, que nós tínhamos há um ano atrás, não é o mesmo agora, e não vai ser o mesmo daqui a um ano,
porque o Senhor espera que vocês cresçam. E isso é um ambiente de discipulado. Senão é melhor a gente não estar ouvindo. Mas o problema é que a gente está ouvindo. Então, se você quer saber quem está entendendo, observe, irmãos, os frutos do discipulado. É o que eu estava pregando hoje. Quer saber o ambiente que eu estou vivendo? Observe isso. Se você está se tornando mais misericordioso, se você está cuidando mais dos seus irmãos, se está saindo menos palavras agressivas da sua boca, se você está sendo menos grosso. Agora eu estou falando para mim. Irmãos, é simples, mas é verdadeiro. A adoração tem que ser de verdade, em nome de Jesus. O Senhor linka, irmãos, a adoração com o discipulado. Quando Ele fala aquilo que nós lemos aqui: vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque vocês ensinam preceitos de homens. O que é preceitos de homens? Vocês manipulam a minha verdade para justificar aquilo que vocês querem. Isso é preceito de homem. Vocês pegam os meus mandamentos e fazem doutrinas para vocês. Irmão, a maioria dos lugares hoje, muitos lugares, eles estão repletos de doutrinas de homens. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Muitos de vocês vieram desses lugares. Doutrinas de homens. O Senhor fala: isso vocês podem oferecer o que vocês quiserem, mas isso eu não considero como adoração. Agora, quando vocês desistem disso e vocês se rendem completamente à minha verdade, entregam de todo o coração de vocês, para vocês me compreenderem, porque você não tem como obedecer sem compreender. Quando vocês entregam o coração à minha palavra, então eu quero falar para vocês, irmãos. Aí é como meu amigo pastor Nilson Júnior fala: vocês podem cantar até música de criança. Deus, Ele vem porque Ele gosta desse ambiente. Ele não gosta, irmãos, Deus não ouve a música simplesmente. Deus está ouvindo o seu coração falar. Por isso, irmãos, que Jesus, vou terminar aqui, por isso que Jesus vai no templo, Ele se assenta do lado do gasofilácio. E Ele percebe quem adora Ele em verdade ali. E Ele percebia que muitas pessoas entregavam daquilo que sobrava. Não tem nada no templo que não tenha importância. No culto, não há nada no culto que não tenha importância. Até o momento da oferta a Jesus, Ele está ali e Ele está percebendo o que? A moeda, o valor. Aí o cara usa isso para não dar nada. Não, irmãos, Deus não está vendo a quantidade. A linguagem é o coração. O que você entrega tem que ir o seu coração junto. O problema dos fariseus é que eles entregavam algo e o coração deles não iam junto. Está entendendo? Eles cantavam e o coração deles não ia junto. Eles ofertavam e o coração deles não ia junto. Pelo contrário, eles queriam economizar e falavam: isso não, ó, o que eu ganhei aqui, a oferta que eu ganhei é do Senhor, Pai, e eu não posso entregar para você. E o Senhor falou: vocês acabaram de violar os meus mandamentos usando a minha própria palavra para justificar o egoísmo de vocês. Vocês não entenderam nada. Que o Senhor nos livre de chegar num lugar desse, irmãos. Mas se quando a gente for fazer alguma coisa, seja adoração, seja oferta, seja socorro, seja uma palavra, seja profecia, seja um salmo, seja qualquer coisa, que isso seja repleto do nosso coração junto, vá junto. Quando aqueles homens ricos entregavam a oferta, Jesus não viu nada. Agora, quando chegou uma velhinha entregando as suas moedas, o coração dela foi junto e a oferta dela falou. A última pergunta é: o que a nossa oferta em adoração hoje comunica? O que nós estamos pregando com a nossa adoração, irmãos? Às vezes seu coração está cheio de indiferença, de raiva, de angústia, de tristeza com outro irmão, de mágoa, e você vai lá cantar. O que fala ali? Você acha que a sua nota, a sua canção está falando mais alto que a sua mágoa? As pessoas, quando me ouvem pregar, irmãos, elas não estão comendo das minhas letras, elas estão comendo literalmente do meu coração.
Por isso tem tantos louvores caídos, irmãos, lugares fechados. Tem louvores espetaculares, perfeitos, mas não comunicam mais nada. Como diz Paulo, eu fui para Jerusalém, os que falavam antes não sei, não é da minha responsabilidade, mas não me comunicaram mais nada. O que comunica hoje a nossa pregação, o que comunica hoje o nosso serviço, o que comunica hoje a nossa adoração, o seu instrumento, o que comunica quando você está tocando. Que tocar, irmão, é igual receita de bolo. Você pode dar a mesma partitura, irmãos, para 10. Pode dar a mesma receita de bolo para 10. Botar os ingredientes tudo. Não vai sair nenhum igual ao outro. Não está na partitura. Não está nas notas. Está na entrega. Por isso que o Senhor falou, eu não estou procurando quem vai tocar bem. É claro, irmão, isso não é desculpa não tocar bem, tá? Porque coisa terrível você está no local com gente que não toca bem. Então tem que se aprofundar. É igual pregação, tem que estudar também, tem que se aperfeiçoar. Mas o Senhor está procurando primeiro, o que fala mais alto é o coração. É o coração. Então, irmãos, leve isso a sério. Você está num ambiente onde nós cremos no discipulado, nós cremos na palavra. E eu vou alertar você já, tá? Vai tudo acontecer para que você saia desse lugar. Tudo vai acontecer para você não acreditar nisso. No discipulado, na palavra de Deus, de botar isso em dúvida. Mas se sujeite à palavra. Não estou falando para você se sujeitar simplesmente, primeiramente a homens. Primeiramente se sujeite à palavra de Deus. E observe os frutos, irmãos. E eu estou encorajando isso que eu falei hoje, foi sério. Eu estou encorajando, vou falar para as pessoas chegando aqui, observe os frutos, para pensar bem se você quer ficar aqui ou não. Eu vou inserir isso nos integras. Observe. Porque eu conheço gente do nosso meio, irmãos, que era bem pior. E Deus está fazendo uma grande obra na vida deles. Observe os frutos. Isso são frutos da palavra entrando, irmãos, a palavra trabalhando. Agora tem gente, irmãos, que está ouvindo coisas que não tem gerado isso. E pensa que está ouvindo de Deus, irmãos. Só é de Deus quando transforma a sua vida. Só é de Deus quando há verdade nisso. É mentira quando não acontece. O Senhor está falando, eu quero em verdade. Eu quero, vocês são livres para me adorar, mas somente em verdade. Em verdade você pode voar, irmãos. Deus, eu creio que, irmãos, nesses dias uma pessoa perguntou para mim, pastor, por que não acontece mais milagres como acontecia antigamente? Eu vou falar, irmão, por quê? E eu estou me colocando no meio, por causa da nossa incredulidade. Porque quando nós nos reunimos, irmãos, uns reúnem para uma coisa, outros reúnem para outra, há várias motivações diferentes. Agora, o que falta é as pessoas se reunirem com uma expectativa santa. Eu quero ir para esse fim, eu quero ir para adorar o Senhor, eu quero ir porque é a mesma sede, a mesma forma de pensar, é aquela mesma paixão. Em Atos eles estavam reunidos no templo com a unânime. Sabe o que é unânime no original? Eles tinham a mesma paixão, eles queimavam pela mesma coisa. Aí eu pensei, eu estou com essa pergunta que o irmão fez, que eu também já fiz. Por que não acontece mais, pastor? É por nossa própria culpa. Porque Deus, irmãos, está muito afim de fazer. Deus habita no meio da adoração, Deus habita no meio do seu povo. Agora o seu povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração às vezes está longe de mim. Aí a gente vem com diversas já expectativas diferentes. Você já vem para o culto domingo, por exemplo, pensando na segunda, na terça, na quarta. Irmãos, o lugar onde um sacerdote entra, não havia mais nada, não pode haver mais nada, era só a arca. Na arca estava ali a lei, o cajado, o maná, mais nada. E Deus falou que vai restaurar a tenda de Davi.
Sabe o que tinha na tenda de Davi? Só a presença, mais nada. Agora imagina quando nós nos reunimos, que nós temos o nosso coração totalmente rendido a isso, não tem nenhuma outra expectativa a não ser adorar a Deus por aquilo que Ele é, santo. Não é isso que os anjos cantam? Eles não cantam outra coisa, não precisa explicar a adoração, eles só cantam a santidade de Deus. Aí eu creio que nós vamos ver umas coisas que vão até assustar, tá? Eu creio que vai acontecer coisas no meio da igreja que vai até assustar mesmo, literalmente, vai ter gente que ficar aterrorizada com o que vai acontecer. De tão forte que vai ser. O nosso papel qual é aqui? Não é só o meu, é o papel de vocês também. É guardar isso, guardar a palavra, mergulhar na palavra, deixar a palavra entrar em você em tanto que vai consumir você. Você vai descobrir quando ela entrar, que você vai mudar a sua forma de ser esposa, vai mudar a sua forma de ser esposo, a sua língua não vai ser mais usada para maldizer, para levantar falso testemunho, para duvidar dos irmãos, acreditar em fofoca, os seus ouvidos não vão mais. Isso é o resultado da palavra entrando. Não, a palavra destrói eu e você por dentro, a palavra queima eu e você por dentro. Agora imagina quando a palavra entrar dessa forma e você não conseguir nem cantar com o microfone na mão e o ambiente ser incendiado por isso. Eu já vi, irmãos, muito disso. Gente ser carregada, empilhada, irmãos, como meu pastor fala, que não é, irmãos, a marca do teclado, não é a marca da guitarra, não é a marca do PA, mas são corações, irmãos, que estão ali juntos, conectados pela mesma coisa. Porque há uma coisa que mais importa no nosso meio. Irmãos, Deus vai trazer pessoas aqui de todos os lugares, eu estou falando para vocês. Já começou, irmãos. Não vai acontecer, já está acontecendo. Pastores de igreja vindo, pedindo socorro aqui, já está acontecendo. Não trate, irmãos, isso como qualquer coisa. A pior coisa que foi para Israel, sabe qual foi? Admirar o que Jesus falava e não crer nele. Assemelhar, conectar aquele que falava simplesmente à origem natural, a Maria e a José, mas não conectavam ele a Deus. Cara, o cara é ungido, mas ele é o filho de Maria e de José. Deus, como é que pode? Pedro não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não conectou Jesus a José e Maria. Pedro conectou Jesus ao Deus eterno. Então não trata Jesus como se fosse qualquer um. Quando a gente está fazendo alguma coisa de qualquer jeito, você está falando que Jesus é qualquer um. Que Jesus é um camarada só, é um colega nosso. Jesus não é um colega nosso. Jesus é a igreja. Ele é a pessoa a ser adorada. Amém? Glória a Deus.